Lucas 23, 39. É uma passagem muito conhecida. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: os três homens da cruz. Amém? Os três homens da cruz. Vamos ler? Acompanhe conosco. Então, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amados, procure imaginar comigo este cenário. Cenário terrível. Um cenário de dor. Um cenário de maldição. Porque a palavra de Deus diz que maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. A cruz, ela significa bênção, mas também significa maldição. Jesus, antes de ir à cruz, ele deixou muitas lições a respeito da cruz. Ele até exemplificou dizendo que todos nós, ou cada um de nós, temos um tipo de cruz, e que carregamos esta cruz. Mas ele diz também que para segui-lo, para servi-lo, nós precisamos tomar esta cruz. Precisamos renunciar àquilo que não tem nada a ver com cruz e segui-lo. Agora nós olhamos para este texto e olhamos para esse cenário. Visualizamos um calvário de dor, de choro, de lamento, de tristeza. Também olhamos para um calvário onde o inferno olha com prazer e com alegria. Porque até que enfim, o Filho de Deus estava morrendo. Até que enfim, a promessa da salvação tinha acabado aos olhos dos líderes, aos olhos, dos fariseus, aos olhos dos inimigos de Deus, dos inimigos do Evangelho, dos inimigos da palavra. Eles achavam que ali seria o fim. Mas era um engano, porque a vida verdadeira de uma pessoa, ela começa na cruz. Amém? Não há vida com algum significado, não há vida que justifique eternidade, não há vida que possa experimentar paz, alegria, se esta vida não passar pela cruz. Então Jesus foi à cruz para garantir-nos a salvação, mas principalmente para abrir a porta, para abrir a oportunidade, para que nós também possamos passar pela cruz, para que nós também possamos sacrificar e crucificar aquilo que ainda nos impede de entrar na eternidade e de viver na eternidade.
O apóstolo Paulo, ele chega a este nível de experiência e ele declara, dizendo: eu já estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então este homem, este apóstolo, ele tem a certeza que a cruz significou para ele, que a cruz cumpriu o papel dela na vida dele. É um homem declarando que passou pela cruz e agora o próximo destino, o próximo passo é a sua eternidade. Passar pela cruz garante-nos a eternidade. Passar pela cruz é oportunidade para matar o velho homem, para morrer para este mundo, para renunciar o pecado na nossa vida. Passar pela cruz é você declarar que está decidindo pelo novo e vivo caminho. Amém? Pelo novo e vivo caminho. Agora nós olhamos aqui para este cenário, e é interessante que ali não tem só Jesus pendurado numa cruz, mas tem mais dois homens, um à sua esquerda e outro à sua direita. E estes homens que estavam ali, também sendo crucificados, eles não estavam sendo crucificados para salvar ninguém, mas era a última oportunidade, a última chance deles se salvarem a si mesmos. Porque se a cruz é maldição, mas também é salvação, estava ali uma oportunidade para eles. E eu acredito, e é verdade, não é um talvez, mas é a pura verdade, era a última oportunidade que aqueles homens tinham de se justificar e de se salvar a si mesmo. Amém? Glória a Deus. Então esses dois homens estavam sendo crucificados ao lado de Jesus, ao lado daquele que veio trazer vida e vida em abundância, ao lado daquele que veio redimir, que veio trazer salvação para a humanidade, para mim e para você. Olha que oportunidade morrer ao lado de Jesus. Que oportunidade aqueles homens tiveram. Alguém escreveu 3 frases interessantes, eu anotei aqui. Que naquela cruz, naquele calvário, naquela tarde, 3 homens morreram ali. Um morreu com o pecado em si e sobre si. É aquele que não se arrependeu. Ele morreu com o pecado em si e sobre si. O segundo homem morreu como pecador, mas sem a culpa sobre si, porque ele se arrependeu. E o terceiro homem, ele morreu com culpa sobre ele, mas não era culpado. Oh glória, este era Jesus. O profeta Isaías diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Ele se fez maldito por nós. Ele levou. Mas ele morreu com culpa, mas não era culpado. A palavra do Senhor diz que como ovelha muda, ele foi para o matadouro e não achou nenhuma culpa nele, porque o que estava sobre ele, condenando ele, não era dele, era meu, era seu, era nosso. Oh glória a Deus. Que oportunidade que esses homens tiveram, queridos. Então, amados, eu quero discorrer aqui nesta passagem, e eu acredito que você que está ouvindo esta palavra poderá durante este tempo fazer algumas comparações. Não que comparações seja o ideal, mas às vezes para refletir é importante. Não podemos fazer comparações para nos sentir inferiores ou superiores. Não podemos fazer comparações para cobrar
né? Ou para abrir mão de alguma coisa, mas podemos fazer comparações para refletir. E eu gostaria muito que você pudesse refletir aqui. Você que está em casa, você que está nos ouvindo, reflita nisso. Eu quero falar primeiro do ladrão que não se arrependeu. Ele é o tipo da pessoa que sempre vai duvidar que Deus é Deus. Olha o que aquele homem disse para Jesus: você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Amados, a única maneira de salvar a si mesmo era morrer naquela cruz. E eu quero dizer para você nesta noite: você quer se salvar a si mesmo? Morra para o mundo, morra para o pecado. Você quer salvar a si mesmo? Crucifique o seu eu, nasça de novo, receba a Cristo como seu Senhor e Salvador. Não há como salvar-se a si mesmo se não morrer, se não nascer de novo. É o que Jesus disse para Nicodemos, quando na calada da noite ele procura o Senhor e ele pergunta: o que eu devo fazer? Então Jesus lhe responde: você precisa nascer de novo. Aleluia! Nascer de novo. Você precisa nascer da sua vida espiritual. Amados, não há como nascer de novo senão morrer. Então nós não podemos ser como este homem, este ladrão, que duvida que Deus é Deus. Uma segunda coisa que esse camarada faz, ele diz para Jesus: salva-te a ti mesmo e a nós. Ele é o tipo da pessoa que mesmo na cruz, sabendo que dali a alguns minutos ele vai morrer, ele quer negociar os propósitos que são eternos. Não há como negociar, amados. Eu não posso dizer para você que hoje, coloque uma cruz nas suas costas e vá até São Paulo carregando, que você será salvo. Não tem como negociar os princípios. A única maneira é ser pregado na cruz. Aleluia! Ele queria negociar os princípios que já são eternos em Deus. E há muitos que fazem isso. Este homem também, ele diz: olha, o outro, né, ladrão, disse para ele, escuta, repreendeu ele, falou: escuta, você nem ao menos teme a Deus, estando na mesma condenação? Sabe o que este homem perdeu? Uma grande oportunidade. Existem muitas pessoas que as oportunidades passam e elas perdem, principalmente a oportunidade de ser salvo. Sabe, há muitas oportunidades que o mundo oferece, maquiando uma certa salvação, um certo bem-estar, uma vida sossegada, uma vida tranquila. Mas nós sabemos e cremos na palavra que Jesus disse: eu vim trazer-lhes vida, e vida em abundância. Esta vida em abundância, ele está falando de uma vida eterna, de uma vida tranquila, de uma vida sossegada. A melhor maneira de entender o que eu estou dizendo é você perguntar para você mesmo: se eu morrer agora, para onde que eu vou? Se a sua resposta for: eu estarei com o Senhor, eu estarei na glória, o Senhor vai me receber. Se a sua resposta for essa, então você já entendeu a cruz. Então você já entendeu o que é nascer de novo. Amém? Então você entendeu. Este homem, ele é o homem que duvida que Deus é Deus. Ele quer negociar os propósitos que já são eternos, são imutáveis, inegociáveis. E ele não aproveita as oportunidades. Hoje é dia de oportunidade.
hoje é um ótimo dia para ser salvo. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, amados, o céu foi preparado por Deus para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que creem na vida eterna, para aqueles que abominam o pecado, para aqueles que fogem de toda aparência do mal, para aqueles que querem viver com o Senhor. A nossa vida aqui nesta terra, ela é passageira. O apóstolo Tiago disse que esta vida é como um vapor, que sobe e logo desvanece, que logo acaba. Então nós precisamos estar atentos a toda a oportunidade que Deus nos dá, que Deus nos prepara. Este homem, ele estava sendo crucificado porque ele era um malfeitor. Ele havia feito muitos males à sociedade e ele foi condenado à crucificação. E ele não aproveitou a última oportunidade que ele teve. Não aproveitou. O outro ladrão, por que nós cremos que aquele ladrão foi salvo? Por que nós cremos que ele se arrependeu? Porque ele reconhece que Jesus é Deus e que ele não é nada. Ele reconhece. No momento que eu reconheço que não sou nada, mas que Deus é tudo na minha vida, que Ele é o Senhor, que só nele, por Ele e para Ele são todas as coisas, eu começo a entender o plano que Deus tem na minha vida. Este homem, ele estava também ali sendo crucificado porque ele fez muitos males para a sociedade. Foi condenado a morrer com morte de cruz. Mas ele não perdeu a última oportunidade. Ele abraçou. Talvez hoje seja a última oportunidade para muitas pessoas. Este culto está sendo transmitido, está sendo gravado. Talvez daqui 10 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, alguém possa ouvir esta palavra e ser a sua última oportunidade. Quem é que sabe? Nós não sabemos, mas Deus sabe. Quando este segundo ladrão olha para Jesus, primeiro ele chama Jesus pelo nome. Oh, glória a Deus. Você só chama alguém pelo nome se você o conhece, amém? Quando você não conhece alguém, você chamou o seu Zé, ou Dona Maria, não é? Ô fulano, ô gente boa, ô amigão, ô irmão. Mas quando você conhece uma pessoa, você chama ela pelo nome. Quando eu conheço uma pessoa pela primeira vez e eu pergunto o nome dela, ela fala: meu nome é João. Enquanto ela está conversando comigo, eu fico na minha cabeça: João, 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 João. Para que quando eu for dirigir alguma coisa com ela, eu já chamo ela pelo nome, para não esquecer do nome. Eu faço esse exercício, porque tem uns nomes difíceis, não é? Então você tem que guardar. Tem uns nomes difíceis agora, não tem? Os nomes modernos. Então você só chama alguém pelo nome se você conhece. E este ladrão conhecia Jesus. Aleluia. Talvez tem pessoa nesta noite que ainda não conhece Jesus. Talvez você frequenta a igreja, tem uma Bíblia, mas não conhece Jesus. O próprio escritor de Hebreus, ele escreve assim dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Você só conhece alguém de verdade quando você anda com ela, quando você compartilha com ela, quando você atende necessidades dela e ela atende suas necessidades.
Quando você se encontra nela e ela se encontra em você. Quando você tem intimidade de conhecer o coração daquela pessoa e ela conhecer o seu. Então você começa a conhecer ela. Parece-me que este homem conhecia Jesus. E ele reconhece que Jesus é Deus e que ele não é nada. Amados, este homem estava sendo crucificado ao lado de Jesus, que também ia morrer, que também ia ser crucificado. Mas mesmo assim, ele reconhece que ele não é nada. E reconhece que Jesus é Deus. Amados, Jesus Cristo é Deus. Ele não é um santo padroeiro. Ele não é um anjo da guarda. Ele não é tão somente o socorro na hora da angústia. Ele não é o cartão de crédito para resolver o meu problema financeiro. Jesus é o Senhor. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Bispo das almas. Ele é o Rei de Israel. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele é o Eu Sou, o El Shaddai, o Jeová Jireh, o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que era e o que há de vir. É o Alfa, o Ômega. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Então, este homem, ele reconhece que Jesus é Deus. Uma segunda coisa que acontece com esse segundo homem é que ele viu em Jesus o Cristo. E viu nele o reino. Porque ele diz: olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece o Cristo. A palavra Cristo significa o ungido de Deus. O ungido de Deus. Ele reconhece que a unção que está no Cristo é mais poderosa do que a cruz. Ele reconhece que a unção do Cristo, ela é libertadora, é salvadora, é restauradora, é resgate. Ele consegue enxergar ali naquela cruz todas essas maravilhas na pessoa de Cristo. E olha que ele está olhando para um homem totalmente arrebentado, ensanguentado, sem aparência mais, judiado, esbofeteado, com hematomas, com uma coroa de espinho enfiada na sua calota cerebral, sangrando, despido, com pregos nos seus pés, nas suas mãos, nos seus punhos, com perfurações de lanças em seu lado, sangrando. Ele está vendo um homem ali totalmente desfigurado, mas ele declara que aquele homem que está ali desfigurado é o Cristo. Aleluia! O que é o Cristo para nós? Será que o Cristo para você é aquele Cristo de olhos azuis, lindão, gatão, saradão, que você vê por aí nos quadros, nas gravuras? Mas este homem, na sua última oportunidade de resgate, de salvação, ele reconheceu num homem que não tinha mais aparência alguma, ele reconheceu nele o Cristo. Aleluia! Ele reconheceu o Cristo. Sabe quando você reconhece algo em alguém? Ninguém reconhece nada naquela pessoa, mas você reconhece. E você acha que você salvou ela. Não, você salvou você. Porque se você está reconhecendo coisa boa em alguém que não reconhece nada, significa que o seu coração está limpo. Significa que você tem um coração, sabe, que consegue garimpar coisas boas.
E eu quero dizer para você, amados, muitas coisas boas vieram de lugares ruins. Muitas pessoas boas, tremendas, valorosas, vieram de lugares sem expressão alguma. Vieram de lugares que ninguém dá valor algum. Quero dizer para você, tem coisas boas que serão levantadas na sua vida, de lugares ruins, de lugares difíceis, de lugares que você nem sonha, de lugares que você não conseguiu enxergar. Mas quando nós começamos a reconhecer e ver o Cristo e o seu reino pendurado numa cruz, amados, isso é uma coisa absurda. Aquele ladrão viu o Cristo e o reino de Deus pendurado em uma cruz. Que visão tremenda! Que visão tremenda! Terceiro lugar, aquele ladrão, ele entendeu. Quando ele diz, Jesus, vamos ler de novo aqui. Ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que ele entendeu? Ele entendeu que o caminho para a eternidade tinha que passar pela cruz. Ele entendeu que ele estava ali diante da última oportunidade, da única oportunidade que ele tinha em toda a sua vida. Ele aprontou. A história daquele homem, de vida daquele homem, era terrível. Mas agora, no último minuto da sua vida, ele tem a oportunidade mais rica, mais tremenda. Aquele minutinho, esta frase que este homem libera, este coração que reconhece o Cristo e o seu reino pendurado numa cruz, mesmo sem forma, salvou a vida dele, garantiu a eternidade dele. Eu já tive a oportunidade de orar por pessoas que estavam nos seus últimos instantes de vida. E eu creio, e foi favorável aqueles momentos. Momento que a pessoa, Deus liberou para ela, sabe, garantiu para ela uma última oportunidade, um último momento. Mas eu quero dizer para você, não fique contando com a última oportunidade, com o último momento. Pode não acontecer. Eu anotei algo aqui. Na cruz, um ladrão foi salvo, para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Nós precisamos estar preparados e aproveitando todos os momentos da nossa vida. Este irmão que partiu hoje era um obreiro valioso. Ele entrava em todos os lugares para visitar enfermos e para levar uma palavra de esperança e de salvação. Hoje chegou o dia dele. Hoje ele partiu para a glória. Que tremendo isso. Que maravilhoso isso. Não é tremendo um negócio desse? Ele fez, cumpriu um propósito. Não perdeu nenhuma oportunidade. No meio daqueles dois ladrões, tinha a graça de Deus. Quando nós começamos a olhar para este texto, para essa passagem, confesso a você, se você ler, leia, releia várias vezes, a gente entra um pouco em crise. Porque Jesus não fez nada por aquele homem, por aquele primeiro ladrão, ele não fez nada por ele. Isso significa que a graça não obriga ninguém a crer e a aceitar. Jesus podia ter feito algo por ele, mas Jesus permitiu que ele tomasse uma decisão do seu destino, do seu futuro e da sua eternidade.
A graça de Deus é tão tremenda. Ela é de graça, mas ela teve um preço impagável, que ela não permite que ninguém entre à força no reino de Deus. Mas no caso do segundo, a graça pagou todas as dívidas. Se você já passou pela cruz, trouxe nessa noite o exemplo deste ladrão, mas nós aqui somos exemplos de que um dia passamos pela cruz. Alguma coisa nos levou, a cruz nos atraiu, e você precisa saber disso. O que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, no verso 14, ele diz assim: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Nossos pecados, nossa velha história foi cravada na cruz do Calvário. Jesus pagou todo o preço. Uma outra coisa que a graça faz, independente da história de cada um, ela sempre vai estar ao lado. A graça estava ao lado do ladrão que não se arrependeu e do ladrão que se arrependeu, mas a graça sempre vai estar. O que você tem passado, o que você tem enfrentado, você não está só. A graça de Deus está ao seu lado. Você está junto, Ele está junto com você. A graça e o reino é paraíso, é hoje. Então Jesus olha para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero encerrar a minha reflexão dizendo para você: existe um paraíso, existe um reino de Deus, e Jesus está dizendo: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Você não precisa morrer fisicamente para entrar no paraíso. Você precisa morrer para o pecado e para o mundo. Você precisa morrer para as paixões deste mundo, e então as portas do paraíso serão abertas para te receber. Jesus disse: eu vou para o Pai preparar-vos um lugar. Se não fora isso, não teria dito: vou preparar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Este culto desta noite, essa reflexão desta noite, em meio a uma pandemia de um vírus que está ceifando milhares e milhares de pessoas, é uma palavra de reflexão, porque não sabemos o nosso próximo minuto, nossa próxima hora, o nosso próximo dia. Mas de uma coisa nós sabemos: a cruz e a graça precisam estar ao nosso lado constantemente. Não podemos perder nenhuma oportunidade que o Senhor prepara para estarmos alinhados com a cruz, para estarmos alinhados com o Senhor. Só assim a nossa entrada triunfal no paraíso, ela é plena, ela é real, ela é verdadeira. Há um lugar para você na glória. Há um lugar para você na glória, em nome de Jesus. Nesta noite, não trago uma palavra de medo, de peso e nem de julgamento, mas eu trago uma palavra de exortação, para que nossa fé, nossa salvação esteja alinhada e possamos estar convictos de que nesta vida ou no porvir
estamos em Cristo. Vivemos para Ele, por Ele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas.